What's up everybody, Pablo here. Vamos falar sobre phrasal verbs hoje. Se você já segue a gente no Instagram, você provavelmente já sabe o que são phrasal verbs, eu já expliquei lá pelos stories, então vai lá no Insta, segue a gente, UAble Online, também se inscreve aí e ativa os sininhos para não perder os próximos vídeos, mas fique tranquilo se você não sabe o que são phrasal verbs, eu vou explicar para vocês agora. Os phrasal verbs recebem essa classificação porque eles são compostos de 2 ou 3 palavras, mas na verdade, phrasal verbs são verbos simples, eles têm apenas uma tradução e você pode utilizá-los no contexto correto de acordo com o seu significado. Esses verbos são compostos de 2 ou 3 palavras e, por regra, a primeira palavra é sempre um verbo comum, um verbo que já conhecemos. A segunda e a terceira palavra podem ser um advérbio ou uma preposição. No entanto, no uso prático não faz diferença você saber se a palavra que vem na frente do verbo é um advérbio ou uma preposição, já que o significado do phrasal verb ele é simples, ou seja, basta que você saiba o que ele significa para encaixá-lo na frase. Phrasal verbs são muito utilizados no nosso cotidiano e também no mundo empresarial. No entanto, existem diversos phrasal verbs que você provavelmente deve conhecer e utilizar, mas nem mesmo sabe que eles são phrasal verbs. Então nesse vídeo, numa série de vídeos seguintes, eu vou estar citando exemplos de phrasal verbs utilizados no mundo corporativo para que você esteja preparado quando ouvi-los e também para que você saiba utilizá-los no contexto ideal. O primeiro que eu vou citar é o verbo call off. Call off é sinônimo de to cancel, ou seja, cancelar. Call off é cancelar. Se você tiver que cancelar de última hora, por exemplo, uma consulta marcada com o médico, você diria Unfortunately, I'll have to call off the appointment. Infelizmente, eu vou ter que cancelar a consulta. Em países onde há desastres naturais, existem diversas reuniões que têm que ser canceladas por conta desses desastres. Por exemplo, o Japão, onde há muitos terremotos. Então, se você trabalhar no Japão, você provavelmente pode passar por uma situação onde uma reunião ou um compromisso terá que ser cancelado por conta de um terremoto. Então a seguinte frase poderia ser dita: The meeting was called off because of the earthquake. Ou seja, a reunião foi cancelada por conta do terremoto. No momento da gravação desse vídeo, estamos em quarentena, estamos passando por um surto global de um vírus que se chama Covid-19. E existem diversas palestras em universidades que tiveram que ser canceladas por conta dessa condição. The chemistry lecture had to be called off due to the COVID-19 outbreak. Ou seja, a palestra de química teve que ser cancelada devido ao surto de Covid-19. E por que é importante utilizarmos phrasal verbs, principalmente no mundo corporativo? Isso dá uma impressão de formalidade, de conhecimento correto da gramática. Então toda boa impressão que você puder causar, principalmente no ambiente corporativo, é sempre bem-vinda. Um outro exemplo de phrasal verb muito utilizado é o hand in. Hand in, to give something to a person, dar algo a alguém, mas não no sentido de doação, e sim no sentido de entrega. Entrega de um relatório, entrega de uma tarefa que você deve cumprir. Então, hand in é entregar. Em qual contexto você usaria isso? Por exemplo, você trabalha em uma empresa e você passou por um contratempo e, porventura, você tem um relatório que está atrasado, ele está behind the schedule, né? Está atrás do programado. E aí você pode dizer a seguinte frase: I hope I'm able to hand in the report before the deadline. Ou seja, eu espero que eu consiga entregar o relatório antes da data limite. Deadline é sempre a data limite. Em outro exemplo, uma empresa de arquitetura tem que entregar um projeto antes de uma data limite. Então a frase poderia ser dita: The architects have to hand in the project before the summer. Ou seja, os arquitetos têm que entregar o projeto antes do verão. E se você acabou de ser contratado em uma empresa, as regras sempre serão claras. Então alguém pode te dizer: You must hand in your tasks before the end of the week. Ou seja, você deve entregar suas tarefas antes do fim da semana. E também considere a seguinte possibilidade: o cargo que você almeja, existe a possibilidade de você ter que entregar tarefas, realizar tarefas fora do seu escritório, ou seja, na sua casa, então esteja preparado para isso. Um outro phrasal verb muito utilizado nesse contexto é lay off. O significado de lay off é to fire someone, ou seja, demitir alguém. To fire é demitir, isso causa uma certa confusão, já que o fire é o substantivo fogo, mas lembre-se que to fire, o verbo fire, é o verbo demitir, mesma coisa de layoff. Então, quando um funcionário é despedido da empresa, surgem comentários entre os outros funcionários, os colegas de trabalho. Então, a seguinte frase poderia ser dita: She was laid off last week. Ela foi demitida na semana passada. Muitas vezes, conversas da gerência superior vazam entre os funcionários. Então, a seguinte frase poderia ser dita: There are rumors that they will lay off 3 people in our department. Ou seja, há rumores que eles vão demitir 3 pessoas no nosso departamento. E quando alguém é selecionado para um cargo, a regra é clara. Então, if he doesn't manage,
to finish his tasks, he gets laid off. Ou seja, se ele não der conta de terminar suas tarefas, ele é demitido. E se layoff é demitir, nós temos que aprender o oposto de layoff, que é to hire, ou seja, contratar. O phrasal verb correspondente a contratar é take on. Então, take on, contratar. Então eu posso dizer que the company took on new employees last month, ou seja, a empresa contratou novos empregados no mês passado. Em um anúncio de contratação, você pode ler a seguinte frase: We're taking on new staff at the moment, ou seja, nós estamos contratando novos funcionários no momento. Em uma situação onde diversos estagiários estão trabalhando na empresa e o chefe decide contratar um deles por tempo integral, a seguinte frase pode ser dita: He will take on one of the interns. Ele vai contratar um dos estagiários. E assim você tem 4 novos phrasal verbs que integram o seu vocabulário corporativo. Lembre-se da utilização e do contexto de cada um deles. Fique atento, se alguém disser essas palavras, agora você sabe o seu significado, e se você tiver a oportunidade de utilizá-las em algum relatório ou até mesmo conversa, utilize-os. Então vou ficando por aqui, deixe seu like no vídeo, novamente se inscreva, ative o sininho, segue a gente lá no Insta que tá tendo muito conteúdo legal, curte a gente no Face também, e nos vemos na próxima. See you next time!